Saudações, pessoal. Vamos falar sobre mais um update aí no projeto. E dessa vez eu comecei a implementar uma funcionalidade e percebi que estava colocando a carroça na frente dos bois. Então, esse aqui é um projeto que eu estou construindo totalmente sem projeto, né? Então, eu estou relembrando as coisas que eu implementei na versão original e fazendo conforme vão surgindo as demandas aqui, né? Então eu não planejei nada disso aqui, não existe um Trello, não tem diagramas de classe, não tem nada. Então é um projeto totalmente do jeito que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Enfim, eu comecei a implementar o módulo de vegetação aqui, né? E eu tenho várias ideias para esse módulo. Então eu vou fazer um vídeo só sobre ele mais para frente. Inclusive, andei assistindo algumas palestras aí de alguns jogos que eu conhecia e sobre desenvolvimento, né? E descobri algumas coisas bem legais, né? Então isso mais para frente a gente conversa. Enfim, antes de mexer no módulo de vegetação, eu percebi a necessidade de criar uma interface, nem que fosse minimalista aqui para poder alternar as ferramentas, né? Então nós temos as ferramentas de terreno aqui e tal, né? Temos aquela parte de iluminação que vai ser controlada à parte. E eu senti a necessidade de poder mexer nessas ferramentas, alternar entre elas e ter algumas configurações aqui, tipo o tamanho do pincel, coisas nesse sentido, né? Então eu pensei, vamos inverter a lógica aqui, a ordem das coisas, então deixar um pouco de lado esse módulo de vegetação e partir para uma interface minimalista. Aqui começaram os experimentos, então se vocês olharem os commits do projeto lá, vocês vão ver que tem um monte de tentativas e erros no meio, né? Então isso aqui é um laboratório que eu estou estudando o WebGL e aprendendo durante o processo, né? Mas enfim, a primeira tentativa que eu fiz foi de usar a própria biblioteca de interface da Babylon, né? Então ela tem uns recursos bem interessantes. Deixa eu ver se eu consigo abrir alguma coisa aqui. Ela tem um monte de coisa já implementada e tal, né? Inclusive, vários exemplos aqui que você consegue mesclar o 2D e o 3D de uma forma transparente, né? Então eu consigo colocar labels nos objetos, por exemplo. Isso aqui demandaria vários cálculos se fosse fazer em algum outro tipo de biblioteca, né? Mas enfim, olha, a interface está seguindo a câmera, né? Então isso aqui é um objeto 2D, só que ele está projetado dentro do ambiente 3D, né? Então algumas coisas bem legais assim que eu achei que poderiam facilitar a vida na construção da ferramenta. Só que eu esbarrei em alguns detalhes, né? A biblioteca deles é bem interessante, sim, tem um monte de recursos aqui, já tem componentes prontos, botões, enfim, né? Tem bastante coisa aqui. E ela é construída em cima de uma textura que ele renderiza e depois desenha os componentes dentro dela, né? Então não é aquela forma tradicional da web que a gente está acostumado ali com o DOM e CSS e tudo mais, né? Então eu comecei a construir uma interface bem minimalista aqui para ver como é que ficaria o desempenho e tudo mais, né? E tentei até subdividir ela em componentes, criar partials aqui que seria, né? Só que acabou ficando muito trabalhoso criar toda a interface do sistema dessa forma. Isso na minha opinião, né? Então, talvez existam formas melhores. Eu vi lá que eles têm até uma opção de você gerar isso em XML e depois carregar e tudo mais, mas eu não investiguei. Enfim, acabou ficando um código bem denso aqui e eu acabei desistindo dessa opção, né? Até porque tudo estava ficando muito minimalista, você tem que pintar as cores uma a uma, criar os componentes aqui, ele não tem espaçamento automático, ele não escalona as coisas direito, então, assim, demandaria um trabalho bem longo. Aí eu acabei mudando de estratégia que eu já vou mostrar para vocês qual foi. Então, pessoal, essa aqui é a cara da interface nova, né? Não é um primor de interface porque eu não sou um designer, claro, né? Mas, como eu falei para vocês, a ideia é construir algo minimalista que a gente consiga já ir mexendo nas funcionalidades do sistema aí.
Tá? Então, pessoal, a principal diferença que tem dessa interface para a anterior é a tecnologia que eu usei, né? Então, a outra eu estava renderizando tudo dentro do próprio Babylon, né? Uma biblioteca só, né? E aqui eu embuti uma camada React em cima do WebGL, né? Então, nós temos aqui basicamente no nosso DOM aqui duas coisas, que é o Canvas sendo renderizado por trás, né? E uma div aqui que é populada pelo React, né? Então é muito parecido lá com a parte de dispositivos móveis que eu tenho no canal aí, que a gente fala do React Native, né? Só que aqui é a versão para web, é o React JS, né? Embora que eu ainda estou adotando alguns costumes de lá, né? Então, a princípio ficou muito mais fácil de programar, porque aqui é web, nós temos os componentes aqui sendo renderizados, eu tenho acesso ao próprio as ferramentas do React, né, para poder fazer todo esse auxílio aí na interface e tudo mais, né, e fui experimentando algumas coisas que eu não tinha mexido no React Native, né, então a princípio o código é bem parecido, né, como eu falei para vocês, eu trouxe alguns costumes, tipo essa estilização aqui que é feita em objeto lá no React Native. Aqui o ideal seria fazer CSS mesmo, né? Só que como eu já estava acostumado com aquele padrão, eu acabei trazendo essa herança para cá, né? Então acho que não vai ter tanto problema, né? E construí já um pouco da interface aqui, já criei uma opção de configurações aqui para me permitir trocar o idioma e o tema da aplicação, tá? Então aqui eu já consigo. Tudo isso foi feito de forma minimalista, né? Então tá tudo no código ali. Mas já consigo fazer algumas alterações, né? Trocar para português, deixa eu até mexer em algumas funcionalidades aqui. Então a parte de terreno aqui já está funcionando, né? Quando eu clico em outra coisa, ele não mexe. Então essa ferramenta aqui já está ok, já está respondendo certinho. E nós temos também a parte de iluminação já implementada, né? Então aqui da iluminação eu já fiz dinâmico aqui, né? Você pode escolher como vai ficar a cena, né? A ideia é que o usuário pode criar várias cenas, né? Mais para frente ele vai ter uma configuração do projeto aqui que ele pode criar várias cenas, posicionar objetos, fazer diálogos e tudo mais, né? Então aqui eu criei também aquele modo dinâmico lá, que a gente deixava o tempo rolar, né? Então aqui eu consigo deixar uma duração do dia inteiro em segundos, né? Então, por exemplo, se eu colocar 10 segundos, o tempo ele vai passar mais rápido, né? Então vai anoitecer aqui, reiniciar e tudo mais, né? Então, aquelas coisas que eu já tinha implementado antes, né? Só que agora já respondendo pela interface aqui, né? Então, ficou bem interessante esse modelo. Deixa eu voltar pro outro tema ali, que eu acabei trabalhando mais no outro, achei mais bonitinho. Mas enfim, tudo isso é personalizável. A ideia é que futuramente possa ser expandido, criar novas combinações de cores e tal, né? Então, mais para frente vai dar para expandir isso, né? E a parte de idioma já tá ok. Eu fiz bem simples mesmo, né? É só um objeto aqui que você escolhe qual das versões e ele tem cópias das strings traduzidas, né? Então isso aqui futuramente vai ficar bem fácil copiar isso e traduzir para outros idiomas, né? Igual o RPG Builder original, se eu não me engano, ele foi traduzido em francês, alemão, português, inglês e acho que tinha mais um idioma lá que a comunidade traduziu. Então eu estou deixando essa possibilidade, a possibilidade dos temas aqui também, né? Você pode criar novos temas de cores ali, personalizar toda a interface. Coisas que eu queria ter implementado antes e não tinha conseguido, né? Então esse é uma pincelada aí do que vai ser a interface, né? Ainda estou polindo ela, implementando coisas novas, mas a ideia é que a gente tenha uma barra superior aqui como se fosse uma Ribbon Toolbar, é o nome desse componente aqui, né? Um componente lá que a Microsoft usa extensamente no Office e outras ferramentas deles. Eu achei um conceito legal. Já tinha também no RPG Builder original, né? Então, ter essa barra aqui com algumas opções aqui, né? Então, cada ferramenta pode ter as suas opções. Se essas opções ficarem muito grandes, eu penso em criar um painel aqui também. Não sei, vamos ver como é que vai ficar a coisa mais para frente, né? Mas
que eu queria mostrar para vocês por enquanto é esse começo da implementação da interface aqui, né? Então já respondendo a tudo, a todos os comandos, né? E separando bem a parte do WebGL e a parte do React, né? Isso aqui até é uma coisa bem interessante, porque se vocês lembram, lá no início eu comentei que eu ia utilizar o Redux, né, para fazer o gerenciamento de estado, né? Então aqui eu tenho todo o controle de estado, os reducers e actions ali que ele dispara. E isso é uma coisa muito interessante porque eu consigo fazer uma comunicação transparente, totalmente transparente, entre a minha aplicação React e a aplicação WebGL que está rodando aqui na parte de trás, né? Então isso aqui são coisas bem diferentes. Eu tenho um Scene Manager que eu inicializo aqui para fazer toda a parte do 3D, né? Toda a parte do WebGL. E esse cara aqui não mexe em nada do React. Ele não se comunica com o React. E o React, por sua vez, tem toda a parte de interface aqui sendo implementada, buttons e tudo mais, tudo no contexto do React, mas ele não enxerga as coisas do WebGL. E como que esses dois caras se comunicam? Através dos eventos do Redux. Então eu consigo, aqui no React, eu consigo disparar um evento, vai lá para o Redux dispara para todo mundo que está ouvindo, e como o Redux ele não é dependente do React, ou seja, eu posso usar ele fora, em aplicações inclusive JavaScript puro, que nem tem React, que não tem nada, eu posso usar o Redux. Então, ele virou um container global, basicamente é isso, né? Então eu posso criar ações aqui dentro da interface do React, disparar um evento que vai lá para o Redux, que dispara de volta e todo mundo que tem interesse nessa mudança de estado pode ficar ouvindo, né? Então cria listeners, né? Então eu posso ter listeners tanto no React quanto na parte WebGL e vice-versa, né? Então a comunicação fica transparente. Eu só envio coisas para o Redux se vira, né? Então não dá para saber, o usuário aqui não sabe que tem duas aplicações rodando, né? Então na prática eu tenho uma aplicação React e uma aplicação Babylon rodando juntas no mesmo contexto, né? E isso ficou amarrado através do Redux. Beleza, pessoal? Então, um overview aí sobre o que eu estou fazendo. Daqui para frente, eu acho que eu vou voltar a trabalhar na parte de vegetação, ou se surgir algum outro pepino no meio, aí a gente vai implementando. Valeu, pessoal. Um abraço.